Olá, meu nome é Natália, sou nutricionista há mais de 10 anos. Atuo na área de alimentação escolar e também na docência do ensino superior. Recebi o convite de trazer para vocês sobre a importância da alimentação na infância. A alimentação, ela começa sendo importante desde o momento em que a criança está dentro da barriga da mãe. Então, desde a parte da gestação, a criança ela começa a receber os nutrientes através do cordão umbilical, né, do cordão da mãe, e passa todos os nutrientes, tudo que a mãe come, né, esses nutrientes depois eles chegam até a criança. Quando a criança nasce, a alimentação desse bebê, ele é exclusivamente o aleitamento materno, então é o leite que a mãe produz. Isso deve ocorrer pelo menos pelos primeiros 6 meses, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que seja exclusivamente o leite materno no período de 6 meses. Salvo alguns casos em que a mãe não pode alimentar a criança, não consegue, não tem a produção de leite, ou então ela tem alguma questão em que ela não pode amamentar a criança, a gente pode entrar ali com uma fórmula infantil para fazer a nutrição dessa criança ao longo desses 6 meses. A partir dos 6 meses, a criança ela tem a fase que a gente chama de introdução alimentar. Como o próprio nome fala, é a apresentação desses alimentos, né, aos poucos também e com uma consistência modificada até que a criança ela consiga mastigar o alimento como a família completa. É importante fazer a introdução desses alimentos a partir dos 6 meses, quando a criança ela tem já o que a gente chama de prontidão alimentar. Então, é uma criança que ela consegue ficar sentada, ela sustenta a cabeça, tá? São alguns sinais de prontidão que a gente utiliza para que a criança inicie ali a introdução alimentar. Existe um manual que chama o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos de idade. Eu vou deixar disponível aqui o link para vocês terem acesso a esse documento, ele é gratuito, tá? É do Ministério da Saúde brasileira, em que ele recomenda, né, então, há uma mudança da forma de introduzir os alimentos. Antes a gente fazia tudo batido, tudo muito sopa e ofertava ao bebê. Agora a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde do Brasil, eles preconizam que a gente precisa ofertar os alimentos amassados, tá? Para que a criança comece a ter o movimento de mastigação. Então, ela tem que ser alimentos macios, bem cozidos, né? Em formato de papa, mas os alimentos separados para que a criança conheça as cores dos alimentos e os sabores desses alimentos e também que ele comece a ter o reflexo de mastigação. Por volta de 1 ano de idade, a criança ela já tem que ser capaz de comer a alimentação ali da família. Então, arroz, o feijão, a carne bem picadinha, tá? Mas, sem muito tempero também, mas ela já é capaz de comer ali a alimentação que a família vai ter ali na mesa. Então, arroz, o feijão, a carne. É lógico que com menos tempero, sal reduzido, sem açúcar, tá? Mas ela já é capaz de mastigar ali a alimentação da família também. De 1 a 2 anos, a criança ela já consegue participar então da mesa da família, né, comendo os alimentos junto com a família. Deve-se evitar ao máximo o uso de alimentos industrializados. Por ser uma criança ainda muito nova, então evitar embutidos como salsicha, linguiça, refrigerantes, sucos artificiais, até por questão também de serem alimentos hiperpalatáveis, né? E também por ter muitos aditivos ali que podem trazer algum tipo de consequência depois para a saúde da criança. A partir dos 2 anos, a criança ela, já consegue participar da alimentação plenamente ali com a família, priorizando sempre uma alimentação mais saudável, a inclusão de frutas, verduras, legumes desde o início, né, com a consistência adequada para a idade da criança, mas ela já consegue participar ali dos hábitos alimentares da família. Por isso que é importante reforçar que os hábitos alimentares não é só da criança, né? Deve ser de um conjunto da família para que todos tenham uma alimentação mais saudável, né? Para que essa criança ela se sinta inserida dentro dali do que a família está fazendo. E não apenas ela ter que comer frutas, não apenas ela ter que comer as verduras, os legumes também. Ali na fase escolar e pré-escolar, já começam a influência também do que os amiguinhos vão fazer,
né? Então é importante a gente continuar incentivando uma alimentação saudável para essa criança, tá? Ao longo ali desse período de fase escolar, ter atenção ao que está sendo enviado na lancheira da criança, se for o caso da criança que leve lancheira para a escola. Incentivar sempre o consumo de alimentos saudáveis. Então, enviar na lancheira também alimentos que sejam saudáveis, tá? Lembrando que essa parte de infância, principalmente até os 5, 6 anos, a criança ela tá tendo mais consciência do que aquilo que ela tá comendo e vai ser na parte de formação de hábitos alimentares. Ao longo de 5 a 10 anos, a criança ela tem uma afirmação desses hábitos alimentares. Então, mesmo que chegue nessa fase de seletividade alimentar, tentar incentivar o consumo ainda de alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, legumes. Isso tem que ser feita como parte da alimentação da família e não que seja apenas para a criança. Porque se a gente pensa que a gente obriga, né, apenas os filhos a comerem frutas, apenas os filhos a comerem verduras, legumes, e não é uma coisa que é o hábito da família, a criança ela não vai se sentir inserida e sempre vai ter rejeição àquele alimento, tá? Então é importante que a família também se policie sobre os hábitos alimentares. Se é um hábito da família, a criança vai se sentir inserida quando ela consumir também aqueles alimentos mais saudáveis. A criança que entra em fase escolar, a gente tem a fase de adaptação dentro da escola, né? E também dentro ali do contexto da família, em relação a alimentos que a criança ainda não conhece, ou então às vezes a criança apresenta até aversão a alimentos que ela já conheciam, e aí os pais falam, mas meu filho sempre comeu e agora ele não come mais. É uma fase em que eles têm uma certa seletividade alimentar, e que não é que eles não vão comer, tá? Às vezes são fases que eles passam, mas que a gente tem que continuar incentivando a alimentação saudável. Então, a gente não pode fazer a substituição de alimentos que são saudáveis, né, por alimentos que não são saudáveis, mas que apenas porque ele vai comer aquele alimento. Porque são alimentos hiperpalatáveis, ou seja, são alimentos que são já produzidos para a criança, né, tanto para os adultos também, já gostarem daquele alimento. Então, a gente tem que ficar atento ao tipo de substituição. Se a criança não come brócolis, olha, vamos tentar substituir por outros legumes que a criança goste, tá? Se a criança não quer mais comer feijão, tudo bem, vamos comer qual outro tipo de proteína vegetal? Se a criança não come feijão, vamos tentar substituir, então, por outro tipo de vegetal, ou então vamos ver se ela não come o grão, mas come o caldo, se ela não come o caldo, mas ela come o grão, tá? É importante a gente continuar ofertando para a criança os alimentos, tá? Se a família está comendo, ver se a criança aceita, ver o tipo de substituição que a gente pode fazer para essa criança, para que ela não venha a ter nenhum tipo de deficiência nutricional ali ao longo dessa fase dela de seletividade alimentar. Agradeço o convite de ter vindo conversar com vocês. Eu vou deixar meu contato aqui do Instagram. Vou deixar o link também dos 2 guias alimentares, o Guia Alimentar para menores de 2 anos de idade e o Guia Alimentar para a população brasileira. E até a próxima.